Bom, a gente fez essas manchetes para provocar mesmo, né? O time que tem mais lesões, mais críticas e mais vitórias. O pacote, né? O pacote de ser uma equipe tão machucada na temporada, tão criticada, mas com muitas vitórias, que já ganhou o estadual e está viva para ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Está a 4 pontos do líder no Campeonato Brasileiro. Está muito próximo de uma semifinal de Copa do Brasil e, para mim, próximo também de uma semifinal de Libertadores. Agora tem um monte de time. O Eric destacou a estratégia do Flamengo. O Flamengo não encarou um time qualquer ontem, né? O meio-campo do Bahia é Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. É um baita meio-campo. Tremendo. É um tremendo meio-campo. Eu acho que o Flamengo ele levou o sarrafo do futebol brasileiro de 19 para cá. Quando o time do Jorge Jesus desfila aquele futebol, aquele sim atropelava todo mundo. Nem sempre. Mas na maioria das vezes, a concorrência teve que olhar, cara, como é que eu vou enfrentar esses elencos aí que o Flamengo está montando? Então eu acho que a concorrência subiu de nível de 19 para cá. Você tem hoje elencos que desafiam o Flamengo. E talvez até em superioridade. Quando você analisa elencos do Palmeiras, do Botafogo, eles não devem nada hoje ao do Flamengo. Existe uma nova ordem no futebol brasileiro. Existe uma nova ordem. Ainda mais com a entrada da SAF também. E isso modificou o jogo também. Perfeito. O time que foi o vice-campeão daquele ano era o Santos do Sampaoli, muito abaixo do Flamengo. Olha a capacidade de investimentos que Bahia tem hoje, o Botafogo tem hoje, Cruzeiro tem hoje, o Atlético elevou o seu nível. Sem dúvida. Palmeiras. O Hulk não era jogador do Galo ainda, sem dúvida. Então, aquele futebol de 19 que é mágico. Fortaleza. Aquele futebol que é mágico, por mérito do Flamengo, fez com que os clubes também falassem, cara, eu preciso melhorar muito meus elencos para encarar esse poder financeiro e os elencos que o Flamengo monta. Então o futebol está mais equilibrado. E nesse futebol tão equilibrado, o Flamengo é um clube que nessa temporada decide, pela exigência da sua torcida, do clube, jogar todas as competições com o pé no acelerador lá embaixo. Então no Campeonato Carioca, por exemplo, o Pedro fez 12 dos 15 jogos do Flamengo no Carioca. O Arrasca fez 13 dos 15. O Flamengo poupa muito pouco no Campeonato Brasileiro, porque ele quer ganhar tudo. Vem a data FIFA e tira 5 titulares do Flamengo. E o Flamengo sobrevive por 9 rodadas muito bem, só que você paga um preço. Porque você tem que escalar o Pedro todo jogo, o Cebolinha todo jogo. Você vai somando plaquinhas no desgaste do Flamengo. Eu olho o elenco do Flamengo hoje, o time tá cansado pra caramba. Tá nítido que o time tá cansado. E mesmo diante de tanto cansaço e tantas lesões, por consequência, tantos desfalques, o Flamengo está competindo na linha de frente em todos os torneios, cara. Se você olhar o time que entrou em campo ontem, olha os nomes, tá? Não estou falando do desempenho de ontem, mas olha os nomes. Ele é melhor do que 70% dos times que disputam o Campeonato Brasileiro. Possível. Né? Se você for olhar os zagueiros, o meio-campo tinha De La Cruz, Gerson, o ataque tinha Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Michael estava no banco. Então, ainda assim, com todos esses problemas, o Flamengo consegue se manter competitivo, porque tem um elenco muito forte. Agora, não dá para relativizar, quer dizer, não dá para tirar de cena que essas lesões, elas impactam na qualidade do jogo do Flamengo. Porque como você perde Pedro, Arrascaeta e Cebolinha, que era o teu ataque titular no início da temporada, e pronto, você perdeu esses caras. Isso vai impactar na qualidade do teu jogo, não no desempenho. De repente você vai continuar ganhando, não nos teus resultados, mas no desempenho vai impactar, não tem jeito. Na minha opinião, o Pedro hoje é o jogador mais importante do Flamengo. É o jogador que não tem substituto. Tanto que o Gabriel não consegue jogar esse ano, não conseguiu jogar bem esse ano. O Carlinhos não tem o nível que o Pedro tem. E o Bruno Henrique é uma improvisação de centroavante, né? Que fez o gol ontem, mas claramente não é onde ele se sente mais à vontade. Então o Pedro hoje, ele é um jogador no elenco do Flamengo, como o Hulk é no Galo, por exemplo. Não tem substituto. Você vai compor, você vai entrar com 11, porque você não pode jogar com 10. Mas o time sente muita falta do Pedro. O Pedro é, para mim, o jogador mais insubstituível hoje do elenco do Flamengo. Engraçado, eu tinha essa visão do De La Cruz, achava o De La Cruz o cara mais... Talvez o De La Cruz seja o cara mais acima da média, né, tecnicamente, mas eu entendo que você fala sobre importância. Exato, porque se você tira o De La Cruz e você coloca o Gerson ali, você tem um jogador de altíssimo nível também jogando no meio campo. Claro, são características diferentes, mas o Pedro, porque o Pedro ele tem um impacto nesse jogo do Flamengo muito grande. A gente está mostrando as lesões que o Flamengo já colecionava e as que ele acrescentou ontem ao seu departamento médico. O caso do Michael,
caso do De La Cruz. E alguns caras com nível de jogo muito alto, né? O Gerson está jogando como poucos. Essa daí é a relação de lesões? Luiz Araújo. Luiz Araújo, muito rápido a primeira tela. Pode pôr a primeira tela muito também. De produção mesmo. Acho que era essa mesmo. Tá. Cebolinha, Vinha, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz e Michael. Esse é o DM hoje do Flamengo. Cebolinha chegou no Flamengo, era o melhor ano dele nessa temporada. Era quando ele, de fato, né, voltou a ser aquele Cebolinha dos bons tempos. Tava bem. Aí machucou. O Bruno Henrique ainda não está num processo né, definitivo. O Bruno Henrique vem aos poucos, né? Então, o Tite está fazendo um trabalho difícil, cara. Não é um trabalho fácil. E assim mesmo consegue pôr o Flamengo vencendo, que é o mais importante. E aí agora a diretoria conseguiu trazer alguns reforços. Depende se eles vão entrar bem, se não vão. Tudo é uma grande incógnita, mas... O Michael, ele deixou o campo carregado ontem. É uma cena forte, né? Assim, ontem a gente viu o Gerson com dificuldade de respirar. O Michael, no fim do jogo, né, muito cansado. E o Michael deixando o campo carregado, De La Cruz também saiu arrastado. De La Cruz também arrastado. Mas o Michael carregado, assim, foi uma cena que me chamou a atenção. E você vê, o Michael veio de uma pré-temporada na Arábia. Ele não tem nada a ver com essa história do Flamengo. Né? Ele acabou fez pré-temporada no Al Hilal, jogou 2, 3 jogos lá, 2 jogos oficiais pelo Al Hilal na Supercopa da Saudita e pronto. E jogou um jogo inteiro contra o Bragantino. Então, para ele é começo de temporada. Para ele é começo de temporada. A coisa voando aqui no Brasil não é fácil segurar como também, esses jogadores que estão vindo da Europa também vão sofrer. O Alexandre não joga desde maio. O Alcaraz está em jogo, mas também em começo de temporada. E o Plata, a mesma coisa. E pega um campeonato pegando todo fogo, vapor. né? Ô, Rizek, eu entendi as lesões, entendi as vitórias, como estão as críticas? Não estão aqui no programa, mas basta você conversar ouvir mesmo a boa parte da mídia rubro-negra e há uma indignação com o desempenho do Flamengo. Sim, há uma insatisfação com o desempenho do Flamengo. Por isso que eu não concordo nessa questão de amassar. Jogo eliminatório você tem que passar. Você, claro que quer jogar... Se puder amassar, melhor, né? Mas, Zé, na situação que o Flamengo está, o Flamengo não tem como amassar, não tem físico. Ontem a gente viu o Flamengo acabando o jogo extenuado, acabado fisicamente. O próprio Bahia também sentiu. Sim, e o Bahia vem de descanso. O problema é que o Flamengo não estava amassando nem quando estava inteiro. E aí, talvez, nesse ponto é que residam as críticas que você coloca ali ao trabalho do Tite. Talvez se espere mais, o torcedor do Flamengo espera isso, um time, quando completo, depois de a gente relevar todas as circunstâncias e tal, que seja capaz de se impor um pouco mais. Hoje, o que sustenta o sucesso do Flamengo é a estrutura defensiva. Concordamos? O que sustenta o sucesso do Flamengo, sim, as vitórias, né, que administra as lesões, é porque o time é muito estruturado defensivamente. Isso pode ser plataforma para grandes voos. Cara, não sei se eu concordo. O Flamengo tem levado muitos gols de cabeça, né? Ontem foi, inclusive, uma raridade não levar gol. Mas sofre pouco, Zé, com a bola no chão. Eu não sei se é a estrutura defensiva, porque, por exemplo, o Bruno Henrique eu acho que está muito na qualidade dos jogadores. Também acho, cara. Assim, o Bruno Henrique você perde um Cebolinha, tem um Bruno Henrique. Você perde um Arrascaeta, o De La Cruz faz ali, não é a melhor dele, não é, mas ele faz. Você perde o lado direito, você bota o Luiz Araújo, que cresceu de produção. Você perde um cara no meio, você põe o Léo Ortiz, que cresceu de... O Flamengo achou um volante. Tá, mas então isso o Flamengo achou um volante, né? Isso é uma crítica ao Tite. Se está estruturado na individualidade e não no trabalho coletivo... Não é só na individualidade. Eu também não acho que é só na individualidade. Não é na individualidade, eu acho que é um pacote de coisas. Também acho. Eu só acho que, assim, o que eu não concordo contigo, Leandro, que é o ponto da defesa. Eu não acho que seja um grande... do Flamengo hoje. Eu acho que é o todo. É ter a capacidade de ter um elenco bom, de ter bons jogadores mesmo com um elenco desfalcado. Eu acho que o forte do ter Flamengo... um bom treinador, como é o Tite. Eu diria que o forte do Flamengo é, assim, além da qualidade do elenco que tem, da comissão técnica, o Flamengo está com uma mentalidade muito vencedora, cara. O Flamengo, ele não admite que ele vai sair de um jogo sem ganhar, ele dá jeito de ganhar, um time cara. Concentrado em campo. Ele joga mal, mas ele dá um jeito de ganhar. Ontem, por exemplo, cara, a jogada, o Bruno Henrique, o que ele subiu para fazer o gol da vitória é um negócio impressionante, cara. O Flamengo é um time que ele não aceita que ele vai sair do jogo sem ganhar. Ele dá um jeito de ganhar. Um time que está com uma mentalidade muito forte. Fez 12 pontos no Campeonato Brasileiro com gols nos acréscimos. Né? A gente está mostrando gols. Porque tem uma mentalidade vencedora, é isso? Não só, cara, é um conjunto de fatores. Acho que não dá para dizer em uma frase porque o Flamengo é bom. O Flamengo tem um baita elenco, eu acho que tem uma ótima comissão técnica. Eu acho que é um time estruturado. E tem uma mentalidade vencedora. A gente está rodando gols de cabeça do Bruno Henrique, que é uma virtude absurda que esse cara tem, né? Há muito tempo. Há muito tempo.
é o Bruno Henrique, né? O que ele subiu ontem, eu acho que o goleiro falha do Bahia, mas o que ele subiu ontem não é brincadeira velocidade quando ela bateu na grama e tirou o tempo do Marcos Felipe. Pode ser. Você vê que ele cabeceia para baixo e ela pega a velocidade na grama, a bola. E voltando de uma lesão articular, cara, como ele voltou, ele recuperar essa potência de salto é uma coisa incrível mesmo. Sabe como a comissão técnica do Jorge Jesus chamava o Bruno Henrique? Cavalo de aço. Era como os portugueses tratavam o Bruno Henrique em 19, né? Que batida do Dela Cruz também, gente. Olha como ela passa, olha como a bola quica na grama e ela corre rápido. Pode ser. E tirou o tempo do Marcos Felipe. Pode ser, mas assim, acho que uma bola defensável. Não chamei de frango, uma bola defensável. E ele sobe com 2 jogadores do Bahia, cara. Com 2 jogadores do Bahia. Falha de marcação, para mim, da defesa do Bahia, né? Largar, focou no Fabrício Bruno, focou no Léo Pereira e focou no Ortiz. Que corre no primeiro pau, naquele movimento em direção... trabalhado, né? Ele fica um pouco afastado, né? Lá, a gente vê ele um pouco afastado, sem marcação nenhuma, geralmente. Até porque essa é uma batida de córner, né, Ramon? Que a gente não vê, não é muito comum essa batida lenta, né? Essa batida lenta, né? Não é nem lenta essa bola é rápida. Ela não é aquela rápida que... Mas essa bola, ela é uma bola reta, longa, e ela é difícil de se cortar porque ela vem variando, né? Então, assim, ele bate numa... Aí a qualidade do Dela Cruz na batida foi sensacional. Trabalhado isso. Ela não faz curva. Ela não é aquela bola reta. Rápida, Uma bola... E aí, ele, como eu falei... E o Tite, na coletiva, falou uma coisa muito interessante. Perguntaram a ele sobre os números o número alto de gols de cabeça que o Flamengo vinha sofrendo. Tanto em bolas paradas como em cruzamentos. Se houve alguma mudança no de treinamento. E o Tite admitiu que sim. Que eles fizeram ajustes importantes nesse tipo de jogada defensiva. A marcação da bola cruzada para a área do Flamengo, que vinha tomando muito gol. E ele admitiu que fez ajustes para corrigir essa questão. Então, quando a gente fala do conjunto, é isso. É ter uma comissão técnica atenta, que percebe que o Flamengo está fraco aqui, que consegue corrigir. E ele elogia. Ontem, o Tite falando ontem, a gente foi perfeito nesse tipo de jogada. Eu acho que a grandeza desse elenco, juntamente com o Tite... reconhecer a fase que está e saber jogar a fase que está vivendo. Exato. Eu acho que você passa muito por isso, esse elenco do Flamengo. E vem muito do Tite, porque o Tite é um desses treinadores. Ele pode não admitir para a imprensa que o time está mal, que o time não está rendendo o que se espera do time. Mas internamente ele cobra e ele entende o momento que está mal. Você consegue dizer isso, que o time esteja mal? Ah, bom. Eu acho que não pode estar dando show como a torcida espera. Mas o time está entendendo a fase que está vivendo e está jogando essas competições eliminatórias, as Copas, da maneira que tem que jogar. O Flamengo conseguiu um baita resultado ontem e vai decidir em casa com mais de 50 mil no Maracanã. O Flamengo é um elenco nota 9 que está jogando um futebol 7,5. O Flamengo tem potencial para muito mais. Mas ganha. E acho que o Tite tem que ser cobrado por isso também. Agora, se você entender o momento, entender que começar a estruturar a equipe defensivamente é uma plataforma para você crescer, entender que essas individualidades precisam ser exploradas. Tal, e entender que disputar 3 competições com o pé no acelerador, lá embaixo, nas 3... te impede de ter um desempenho também muito forte, tecnicamente falando, em todos os jogos. Não, o próprio Bahia, o Bahia manteve o time que enfrentou o Botafogo para essa partida e vai acumulando minutos de jogadores que talvez já estejam no limite. O Botafogo também. O Botafogo jogou contra o Palmeiras com o mesmo time que enfrentou o Flamengo, que enfrentou o Palmeiras e que enfrentou o Bahia. Ele precisou mudar porque tinha jogadores suspensos e tal. Mas muitos jogaram também na Fonte Nova. Você acha que o Flamengo é um pouco refém da própria expectativa e cobrança interna que ele gera? Por exemplo, quando o Botafogo poupa titulares contra o Juventude e perde, não vi ninguém achar, tudo certo. Acontece. O Botafogo apanhou naquele jogo pra burro. Como assim? Depois de tomar aqueles 3-0 do Juventude... Eu não vejo a grita que tem quando, por exemplo, o Flamengo joga mal ou poupa ou perde. O Botafogo, no domingo, até que fez um bom jogo contra o Bahia. Mas se é o Flamengo que faz assim jogos razoáveis, jogos que, esse dia aqui não vai dar para competir, eu vou me defender. Tem uma gritaria que você não vê em outros clubes. Você não vê no Palmeiras, você não vê no Botafogo. Então o Flamengo ficou um pouco refém da própria exigência interna mesmo, que o clube trouxe para ele, fruto dos últimos anos de tantos títulos, tantas vitórias. Mas insisto, cara, tá cada vez mais equilibrado. O Flamengo subiu o sarrafo do futebol brasileiro. Então os clubes chegaram perto ou até no mesmo nível do elenco do Flamengo. Mas o Flamengo tem que ser exigido por isso. Acho que o Flamengo precisa disso até como combustível, cara. Se não tiver... Por exemplo, o São Paulo poupou os titulares contra o Palmeiras, perdeu. Se o Flamengo poupa os titulares num clássico, nossa, imagina a gritaria que tem, cara. O Flamengo não ganhou nada ano passado.
Okay. O Flamengo, com esse timaço, com um tremendo elenco, passou em branco uma temporada inteira. Concordo. Se não tiver cobrança, amigo, vai ter de quem? Eu não estou dizendo que não tem que ter cobrança, estou apenas pontuando que o Flamengo tem uma cobrança que é diferente dos demais. E pego esse exemplo do São Paulo. São Paulo escalou time reserva contra o Palmeiras no Allianz Parque. Se o Flamengo faz isso, cara... O Flamengo entrou destruído contra o Botafogo, tomou 4. Eu acho que é o único. Mas destruído porque não tinha gente para escalar. O São Paulo poupou, deixou os caras no banco, entendeu? Mas é que você falou em competir, né? Eu acho que o Flamengo só não competiu como vem competindo no segundo tempo contra o Botafogo. Porque aí arriou as 4 rodas, os 4 pneus ali, e o Flamengo não tinha força para competir. E o Botafogo é um time físico, absurdamente físico, e atropelou o Flamengo no segundo tempo na questão física, né? Mas assim, tirando o Botafogo... também, né? Sim. Mas tirando do jogo do Botafogo, eu vi o Flamengo competir em todos os jogos que teve em campo, mesmo destroçado, sem esses jogadores que a gente citou agora. Eu acho que essa foi uma semana muito pesada para o Flamengo. O Flamengo jogou quinta-feira em La Paz, a 13.700. Chegou ao Rio de Janeiro na sexta. Não trabalhou sábado, porque não tem condição de trabalhar, você sabe disso. Treinador foi para o hospital, né? Treinador para o hospital. Aí domingo entrou em campo 8 da noite. Aí o jogo acaba 10 da noite, vestiário, não sei o quê. Meia-noite. Os caras vão chegar na segunda-feira, na terça já viajou para a Bahia, para um jogo pesado, gramado pesado, na Fonte Nova, um timaço do outro lado. Então foram 7 dias, nem 7 dias, 6 dias, de quinta a quarta, com 3 jogos muito duros. Pegou o Bragantino e tal. Vai ter uma data FIFA agora. Se não vai dar para o Tite trabalhar como ele gostaria, porque tem jogador machucado e tem jogador nas seleções, mas pelo menos vai dar um descanso para quem está aí. Os caras vão poder ter 10 dias para até desestressar um pouco também. Vai ter uns 2, 3 dias de folga, provavelmente. Porque é preciso, não só o Flamengo, todos os times. O calendário está insano. Está cada vez mais insano no futebol brasileiro. Qual é o tamanho da lesão dos que ainda não saiu. Oficialmente não saiu ainda não. A cena do Michael impressiona, né, cara? Ele falou que foram um posterior de coxa, né? Os dois, mas eles iam fazer exames hoje e tal. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, que venceu o Bahia por 1-0, né? A mídia já está repercutindo demais essa grande vantagem do Flamengo fora de casa. E continua a hegemonia do Flamengo em cima do Rogério Ceni. São 13 jogos que o Rogério Ceni enfrenta o Flamengo e são 13 derrotas. Todas as 13 o Flamengo venceu, não teve um único empate. Sempre o Flamengo venceu contra o Rogério Ceni. E no jogo da volta, tudo indica que o Rogério Ceni vai estar também e quem sabe possa ser a 14ª vitória do Flamengo em cima do Rogério Ceni. E aí, mais uma vez, avançar a próxima fase da Copa do Brasil. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou sobre isso e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Tem repercussão sim. Existe um mistério no futebol brasileiro, e é esse número que está aqui na tela. São 13 confrontos do Rogério Ceni contra o Flamengo, e ele perdeu todos esses confrontos, Mari. 13 vitórias rubro-negras, e ontem aconteceu assim também. O Pedro Henrique Torre então vai contar para o Fã do Esporte como que o Flamengo saiu vitorioso, mais uma vez, em cima do Rogério. Pressão! 50 mil pessoas. Salvador se agitava numa só alegria. O tremer da Fonte Nova anunciava um Bahia ameaçador. Não contavam, talvez, com um Flamengo tão Tite como nesta noite de Copa do Brasil. Moldado como nunca ao jeito e maneira do seu técnico, de volta depois do problema no coração. Reforçado no meio com Léo Ortiz, combate direto ao Bahia tão técnico de Rogério Ceni, Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, amansaram o calor no coração da pulsante Fonte Nova. A bola, parecia claro, não seria mesmo rubro-negra, a defesa que teria de ser. O jogo aéreo, sempre temido, foi um ponto de resistência. O Bahia tentou, com os ex-rubro-negros Jean Lucas, Everton Ribeiro, por cima, por baixo, por fora, por dentro, nada. Parou em Matheus Cunha. Até que Bruno Henrique subiu muito no segundo tempo e pôs o Flamengo na frente, preciso e fatal. Viver era só festejar a la Tite. A nossa proposta quando veio aqui é de jogar da mesma forma, inclusive com as 3 pressões onde a bola estiver. Podemos e vamos perder, mas eu não vou a equipe se acovardar, puxar ela não é, ela pode ser por uma circunstância do jogo, é diferente do te posicionar atrás. A equipe jogou muito.
A equipe jogou muito. Foi um jogo muito difícil. A gente sabia que o time do Bahia é muito bom, muito bem qualificado, mas soubemos marcar bem. A partida teve uma cara, um estilo bem ao técnico Tite. Verdade. Mas uma escrita se manteve aqui na Fonte Nova. 13 jogos e 13 derrotas de Rogério Ceni diante do Flamengo em sua carreira como treinador. Você jogou contra o Flamengo em casa, você dominou praticamente o Flamengo. Assim como no primeiro tempo no Maracanã, você vai ficar o resultado. Claro que vai ficar o resultado. Você não ganha. Não ganho, realmente. Mas se continuarmos assim, dia após dia, cada virada de ano tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir. Pelos 2 jogos que nós fizemos, eu falo pra você, cara. Pô, você acha que é impossível? Não, só quero que você... Não, eu tô perguntando, mas eu acho que é o Flamengo, é Maracanã, tem a torcida, tudo e tal. Cara, por que não pode? Onde tá escrito que não pode? O confronto não é mesmo uma fantasia eterna? Daqui a 2 semanas, o reencontro marcado. Talvez até lá os rubro-negros já contem com Pedro e Arrascaeta de novo. De La Cruz e Michael deixaram o campo com suspeitas de lesão. Por isso o Flamengo se moldou ao criador. Resistente por cima, por baixo, pode não ter sido o time dos sonhos da nação, mas está com a vantagem rumo à semifinal bem a la Tite. Então aí como foi a partida com o Bruno Henrique deixando o coração e o gol depois então pro torcedor rubro-negro. O Rafael Marques está conosco, aliás tem um outro dado que é interessante, faz 5 anos que o Flamengo não perde pro Bahia. Olha só. 8 jogos, 8 vitórias. A última derrota, o Rafa vai lembrar desse jogo, se não foi a estreia, foi o segundo jogo do Jorge Jesus. Foi um atropelo do Bahia. Foi 3-0, lembra? O Felipe Luiz lá em cima e era só contra-ataque. Desde então, só vitórias rubro-negras, Rafa. É isso, Bruno, Mari, Marra, Breider e Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Realmente são números bem interessantes, né? Do Flamengo com o Bahia e também do Flamengo com o Rogério Ceni, incluindo as fases em que ele foi técnico de outras equipes, São Paulo, Fortaleza e tudo mais. Realmente é algo a ser debatido e a ser sempre levado em consideração quando o cenário envolver esse confronto, né? E pro jogo da volta do dia 12 de setembro, no Maracanã, o Flamengo tem sim uma boa vantagem e uma grande possibilidade de ter Pedro, esse já está inclusive treinando com os demais jogadores, já foi reincorporado ao elenco, já terminou praticamente a fase de transição, e talvez o Arrascaeta. Dúvidas ainda em relação ao Gabigol, e a gente nem conta mais o Cebolinha e o Vinha, esses só jogam no ano que vem. Os 2 jogadores que deixaram o gramado ontem na Fonte Nova com problemas musculares iguais, o De La Cruz e o Michael, ainda serão reexaminados, e o Flamengo só apenas informou o problema, né? Lesão na coxa direita, mas dependendo ainda de mais exames para que o diagnóstico seja publicado. A delegação rubro-negra desembarca de volta aqui no Rio de Janeiro às 2h15 da tarde desta quinta-feira. Falando em desembarque, quem chega hoje é o Carlos Alcaraz. Chegada prevista para as 5h55 no Galeão. O jogador argentino de 21 anos, Flamengo pagando $20 milhões para ter esse atleta meio-campista. E quem chega amanhã, bem cedo, às 5h25 da manhã também no Galeão, é o lateral esquerdo Alexandro, 33 anos, estava sem clube depois que saiu da Juventus e firmou compromisso com o Flamengo com duração de 2 temporadas. Falta apenas finalizar a contratação do Gonzalo Plata, equatoriano, 23 anos, do Al Sadd do Catar, para poder concluir a janela de julho com 4 contratações para a sequência de 2024. E ainda sobre o jogo de ontem, alguns dados bem curiosos, né? O Flamengo teve 46 rebatidas, 12 desarmes, 7 interceptações. O Pedro Torres desenvolveu sua reportagem em cima do teor de competitividade. E eu acho que o debate pode até, inclusive, passar muito por isso, né? Não foi o Flamengo que o torcedor gosta de ver jogar. Flamengo técnico, Flamengo insinuante, agressivo, jogando no campo do adversário, mas foi um Flamengo ontem que, indubitavelmente, soube competir, meus amigos. E a gente tem um personagem que é importantíssimo, né, para essa história, o autor do gol, nos últimos 7 jogos do Bruno Henrique pelo Flamengo. Aí com um pouquinho mais de um tempo, né, 65 minutos, 4 gols, e precisa de poucas finalizações até marcar, né? Ele é o líder no elenco nesse quesito, então em 2 finalizações ali, ele consegue fazer o gol. Quando eu introduzi ali a pergunta sobre São Paulo e Atlético, o Bruno falou, poderia ser o mesmo pro Flamengo, né? De que se tivesse terminado 1-0 pro Bahia, você também falaria, o Bahia produziu, teve a posse, tentou, trocou mais passes, teve mais finalizações, mais ações na área rival, mas no fim das contas foi o Flamengo sob esse aspecto competitivo,
que sai com resultado. Eu acho até, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o Bahia foi até melhor em relação ao Flamengo do que o São Paulo em relação ao Atlético. O Bahia levou mais perigo, né? Chegou mais perto, né? Isso. O Bahia foi fiel ao que ele sempre pratica. O Flamengo se adaptou a uma situação. Mas eu acho que tem que se adaptar mesmo. O Flamengo estava lotado de desfalques contra um time que tem uma ideia de jogo claramente definida e, assim, num ritmo que é pesado, né? Então, eu acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer. Ah, mas pode jogar mais. Não, eu não falei que não pode jogar mais. Eu acho que pode jogar mais. Mas, de novo, característica da competição, você não vai ficar exposto. E até o Bahia conseguiu criar. Só que o Matheus fez as defesas importantes na hora que foi chamado a trabalhar. Jogo difícil. Passou o tempo já que você ia olhar para um confronto ou outro e já cravar o resultado nesse momento de Copa do Brasil. Você observa o que o Bahia está fazendo. O Bahia está jogando bem, com muita frequência. O Flamengo respeitou o Bahia. Jogando bem, inclusive, nos confrontos desse ano contra o Flamengo, né? E é isso que mantém, assim, o Ceni acreditar na virada, porque ele ficou satisfeito com o que o time produziu ontem e também naquele jogo do Brasileiro no Maracanã. Mas os 2 jogos o Flamengo ganhou, Breider. Exato, e no Maracanã o Bahia teve 70% de posse de bola, jogando fora de casa com muita personalidade, e sofreu um gol no finalzinho em cobrança, em bola parada, o Davi Luiz marcando de cabeça. Novamente na Fonte Nova, mais de 60% de posse de bola, o domínio de jogo, e sofre um gol de cabeça no começo do segundo tempo. Então quando o Rogério diz, nós fomos melhores, é coisa do detalhe, jogando assim uma hora a gente vai ganhar, parece que todas as possibilidades foram esgotadas e o acaso decidiu. E olha, jogar melhor envolve várias dimensões. A dimensão do controle da posse de bola, número de finalizações, contundência, ser incisivo, e faltou isso para o Bahia em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, e o cuidado defensivo, principalmente com a bola parada e a bola aérea. E a gente falava sobre a fragilidade do Flamengo nesse sentido, algo que o Bahia explorou muito pouco, jogadas aéreas, e não é de fato ali da identidade de jogo desse time explorar a jogada aérea e principalmente de linha de fundo, mas poderia ter feito mais. Então, e até porque o Bahia faz muitos gols de cabeça, não necessariamente do jogador subindo alto como o Bruno Henrique, mas em bolas no primeiro pau. Mas essa jogada praticamente não aconteceu contra o Flamengo. Então eu vejo que faltou também o algo mais do Bahia, ainda mais com o Flamengo desfalcado. Era a grande chance do Bahia de abrir vantagem e conseguir um jogo um pouco mais confortável no Maracanã. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Rogério também tem coisas para melhorar e aprimorar, e não somente ali acreditar que a proposta bem acabada, o controle e mais finalizações fazem com que o Bahia tenha chance de vencer no Maracanã. A questão dos desfalques é que parece que não vai terminar nunca, né? Mais. Já tem mais desfalque pela frente. De La Cruz e Michael. E o Tite também, né, Rafa? Ele vai, assim, entendendo o jogo e tentando mexer com as peças, porque apesar do Rafa não ter colocado o Luiz Araújo no cara a cara ontem, não colocou. Eu insisti, falei, Rafa, coloca. Você quer mesmo falar do cara a cara, Bruno Vicari? Não, tudo bem, mas aí é só uma situação tática, então, de jogo, como ele mexe assim, né, com o Luiz Araújo, que começa pela direita, aí depois inverte com o Gerson, no momento até de pressão do Bahia ainda no primeiro tempo, né, Rafa? Porque na verdade, em algum momento o Tite percebeu, penso, que ele precisava ter uma saída de jogo, né? A partir dos 15 minutos, o Bahia começa a desenvolver o seu controle técnico no campo de ataque, né? Mesmo sem transformar isso em muitas finalizações, querendo ou não, você ter um adversário trocando passes, tocando a bola perto da sua área, não é bom. Não é bom negócio, ainda mais um adversário técnico como é o time do Bahia. E aí ele faz essa inversão, dá um pouco de desafogo pro Gerson, porque o Bahia vinha atacando muito pelo lado esquerdo do Flamengo, o direito dele, Bahia, com o Santi Arias, com a flutuação do Tassiano, com o Everton Ribeiro participando muito no jogo, as diagonais do Cauli, e aí isso causou desconforto. É muito comum os times que enfrentam o Flamengo, quando o Ayrton Lucas está em campo, escolherem o lado esquerdo da defesa do Flamengo para ser o espaço predileto para essas construções. E aí
ele faz a troca, coloca o Luiz Araújo, que é um pouco mais rápido do que o Gerson sem a bola, recompõe um pouco mais e conseguiu ainda assim participar ativamente no ataque, nas raras vezes no primeiro tempo em que o Flamengo conseguiu atacar. Aliás, a melhor chance do Flamengo sai de uma jogada em que o Luiz Araújo vai ao fundo, cruza e o Gerson pega com a direita e chuta em cima do zagueiro do Bahia. Mas depois do segundo tempo, quando o Flamengo faz 1-0 e o Bahia tem 10 minutos, dos 10 aos 20, com 4 ataques construídos e nenhum deles resultando em gol, em função, inclusive, das ótimas intervenções do Matheus Cunha, a partir desse momento que o Flamengo passa por essa fase, controla muito o jogo. Vira aquela fase estratégica em que o Ceni mexe para tentar empatar e o Tite mexe para tentar recompor e segurar 1-0 e, no final das contas, o Tite leva vantagem e volta com essa vitória para o Rio de Janeiro. Importante o Everton Araújo ter entrado para poder dar consistência ao meio-campo. Importante também o Michel ter entrado, pena que se machucou. Teve até uma oportunidade no segundo tempo que poderia ter dado ao Flamengo o segundo gol, mas enfim, o saldo para o Flamengo é positivo, apesar das lesões. É muito problema muscular ao mesmo tempo. Esse mês de agosto vai ficar na história nesse sentido. E a gente tem exatamente uma tela sobre esses lesionados do Flamengo, porque chama muito atenção, né, Marra? Muito. Porque não é assim, um jogo que muita gente se lesionou porque é a característica do jogo, ou 2 jogadores. É o mês do desgosto. Se chama, sabe o quê? Mercúrio retrógrado. Acabou ontem. Mas ontem acabou? ainda acabou ontem, um Mercúrio retrógrado, Aí, a partir do dia 2/8, ali a nossa conta. O Cebolinha com a coxa direita, o De La Cruz, joelho direito. Aí a situação do Varela no quadril. E isso aí, um dia depois, o Cebolinha, aí a questão do tendão. No dia 16, o Vinha. Aí o joelho e a fratura na tíbia. Aí o Pedro e o Gabigol. Aí é uma situação diferente. Né? Exatamente, Ali não entra na cota muscular. E o Vinha ainda ficou em campo até o final do jogo, hein, gente? O Arrascaeta com a coxa esquerda, Rafa, o Wesley. Aí, o Tite, aí também é uma situação completamente diferente, mas ainda notícias medicinais do Flamengo, se a gente pode colocar assim. E aí o Michael e o De La Cruz também sentindo mais uma vez. Então a gente está falando ali de muitos jogadores e muitos jogadores do setor também ofensivo, né? Porque é Pedro, é o Gabigol. Aí é o Cebolinha, aí chega o Michael, é o Michael. Aí você pensa no Arrascaeta e o De La Cruz também. Você vai perdendo muitos jogadores. Sim, e muitos que fazem a mesma função, né? Acaba atrapalhando demais. A gente vive um calendário que mata mesmo, né? Faz isso com os jogadores. Eu acho que a gente tem que ouvir mais de comissão técnica, de departamentos médicos, né? E físicos. Mas a gente sabe que a comissão técnica do Flamengo, ela é muito boa, né? Isso não é muito comum acontecer. Só que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem que ouvir mais, né? Tem acidentes e tem o desgaste normal, maluco do Campeonato Brasileiro. Às vezes vai mudando a época do ano, né? Uhum. O Milito ontem estava falando na entrevista coletiva que junho, né? Ele perdeu 12 jogadores. E agora tá lá o Flamengo no mês de agosto. E tem muitos times que em temporadas eles fazem primeiros meses assim muito bem, e aí chega nesse período, por conta das lesões, ele acaba deixando as competições. Não é o caso do Flamengo. Ele continua, vai sobrevivendo e vai avançando. Então, até por todo esse contexto, e o contexto da temporada passada também, que o Flamengo passa sem ganhar título, é considerado uma temporada muito frustrante, com razão, pelo torcedor rubro-negro, não dá para cobrar futebol arte, jogo bonito, algo que o Tite, na carreira também, nunca foi ali um mestre em entregar. Precisa se cobrar competitividade. E isso, mesmo com muitas lesões, mesmo com muitos problemas, o Flamengo do Tite está entregando. Pode ser até que o jogo contra o Bolívar, que foi uma derrota em La Paz, seja considerado um divisor de águas nesse aspecto, de o Flamengo entendendo, olha, é uma temporada com obstáculos, com desfalques, em que a gente vai precisar dar algo mais. E ali houve realmente um comprometimento coletivo em sair com a classificação na Libertadores. E essa atitude do Flamengo permanece. Mesmo nos jogos ruins, a gente observa o Gerson competindo o tempo inteiro, saindo exausto todas as partidas de campo. Quem vem do banco, mantendo a intensidade. Ontem entra o Igor Jesus, que há muito tempo não era acionado, e vai bem. Entra o Everton Araújo com pegada, com dedicação na marcação. Então, até por isso, o torcedor rubro-negro precisa entender esse momento e comprar o barulho da comissão técnica, porque o Alan, por exemplo, jogador muito questionado, o Alan não serve,
em algum momento vai ser útil. Em algum momento vai precisar dele e precisa entrar como o Everton Araújo entrou, com a mesma atitude. Então, nesse aspecto, eu vejo que o Tite está bastante consciente do que precisa entregar nesse momento, que é a competitividade, é o que resta, é o que não é negociável. Mesmo com problemas, quem entrar precisa ter esse espírito, e vejo que o Flamengo evoluiu nesse aspecto. Não há mais aquela apatia que a gente tanto criticou depois da derrota contra o Palestino na fase de grupos da Libertadores. O Flamengo mudou muito nesse aspecto. Ô Rafa, só que o torcedor, eu vejo alguns rubro-negros pensando assim: apesar desses desfalques todos, o time vai sobrevivendo, vai avançando, e quando tiver fôlego ou essas peças voltarem, melhor ainda, porque é a reta final das competições. E além de tudo tem contratações chegando, boa. Já tem outros torcedores que pensam assim: olha, o time não está desempenhando tão bem, apesar de ser competitivo, e pode ser que mais cedo ou mais tarde para não falar sorte, o time talvez não seja tão eficiente. E isso pode ser um risco nas próximas fases das competições. De que lado que você tá, Rafa? Bom, eu acho que o ideal do futebol é que você jogue com eficiência e com qualidade, né? Eu não gosto de falar sobre isso porque fica uma prisão constante a um modelo específico, né? Quando o exemplo vira tese, que é o tal Jorge Jesus 2019, né? A gente vai sempre lembrar disso quando fala de Flamengo, porque foi muito marcante para todo mundo, para o torcedor principalmente, e para a gente que trabalha com futebol, porque há muito tempo não se via uma equipe que aliava capacidade de jogo e competição ao mesmo tempo, que era viçoso e também ao mesmo tempo era eficiente, ia lá e ganhava os campeonatos. É muito difícil isso acontecer. O próprio Flamengo do Dorival Júnior do ano retrasado era um time que era muito mais competitivo nas Copas do que propriamente um time que jogava futebol que encantasse o torcedor. O que dá para dizer, e aí isso aí é uma leitura com percepção, é que o rubro-negro em média não gosta do trabalho do Tite. Não gosta por várias questões, como por exemplo essa oscilação. O Flamengo em casa vai muito bem, muitas vezes na maioria dos jogos se impõe, vence, e aí fora de casa quase sempre joga de maneira reativa, muito recuada, e o torcedor não gosta disso. Mas o Flamengo está classificado na Libertadores, com uma vantagem na Copa do Brasil e em plenas condições matemáticas no Campeonato Brasileiro. Eu acho que, para as circunstâncias de calendário e para a necessidade de você dar soluções rápidas ante a tantos problemas físicos de lesão que o Flamengo teve, especialmente no mês de agosto, é preferível, no momento, prezar pela competitividade. É preferível que o torcedor olhe o copo mais cheio do que mais vazio, que o Flamengo está conseguindo alcançar suas metas. E aí agora, com as datas FIFA de setembro, outubro e novembro, apesar de perder muitos jogadores para suas respectivas seleções, brasileira, uruguaia, chilena, o Flamengo vai ter respiro para muita gente também. E vai ser possível ter um pouco mais de condição de desenvolver o trabalho. Embora o Flamengo ainda tenha, se for até a final da Libertadores e a final da Copa do Brasil, contando as rodadas do Campeonato Brasileiro, 25 jogos pela frente. Ainda tem muita coisa para se desenvolver, mas é preferível ficar do lado da competição. É melhor agora ir seguindo na competição e tapando as feridas do que tentar jogar, tentar se impor, tentar partir para dentro e não conseguir as metas alcançadas. Caramba, 25 jogos em 3 meses? Nem 3 meses, né? Tem muita coisa para acontecer, né? Até porque se você contar a data FIFA que você São 100 dias, né? Vai até 8 de dezembro. Então, mas tem 2 datas FIFA, não é isso? Isso. Tem. Cada data FIFA chega a dar 10 dias? 10 dias. Tira 20 dias disso. De folga, 11 dias. Então. Tira 20 dias, então, desses 100. Tudo espremido. São 25 jogos em 80 dias. Então, precisa lidar com essa maratona, com gestão, com os cuidados para evitar lesão. O que não pode acontecer, Mari, é o Flamengo repetir a atuação que teve contra o Botafogo. Ali é algo que o Tite, a comissão técnica, entenderam que é proibitivo. O Flamengo não permite isso. Mas oscilação, é um time que fica... O torcedor, nossa, poderia jogar mais, mas vence, consegue entregar resultado. Esse é um trabalho aceitável. Mas assim, eu entendo que a questão da lesão, algumas, você não tem muito como controlar, né? E também a parte física do atleta, cada um tem um biotipo, pode estar mais... Uma idade, né? Uma condição, um acúmulo que é diferente. Sim. Jogadores como a Arrascaeta, que tem um histórico já.
Mas assim, me chama a atenção e eu acho que esse vai ser um trabalho também, caso o Tite permaneça no Flamengo, porque nunca se sabe do futebol brasileiro, mas assim, para a próxima temporada. Porque, por exemplo, a preparação física do Botafogo, a característica dos jogadores chama muita atenção, acho que é um extremo. Do elenco, O Fortaleza, que não tem a mesma profundidade de elenco, tem mais jogos na temporada e a gente não vê também com tanta frequência saindo 1, 2, 3 do mesmo jogo por lesão. Então acho que esse vai ser um ponto de atenção, ou deve ser um ponto de atenção para o Flamengo na próxima temporada para não sofrer tanto. Fala, nação rubro-negra. O Flamengo conseguiu uma vitória importantíssima contra o Bahia aí no jogo de ida da Copa do Brasil. A delegação rubro-negra pernoitou lá em Salvador, onde retornaria para o Rio de Janeiro na manhã dessa quinta-feira, na tarde dessa quinta-feira. Só que por problema de mau tempo, o voo do Flamengo teve que ser cancelado. Os jogadores já voltaram para o hotel, já almoçaram, estão aguardando agora para liberação para poderem embarcar para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.